vocês podem ver que nas plataformas, nos Instagrams da vida, todo mundo está bem de vida. A realidade não é essa. Todo mundo se hospeda nos melhores hotéis. Todo mundo come as melhores comidas. E a realidade não é essa, né? A gente pega um falso recorte e colocamos que nós vivemos numa sociedade capitalista, que a gente tem que se mostrar que sempre está bem. Porque se você não tiver no hotel de luxo comendo a melhor comida, o sistema capitalista é assim, você é um fracassado. Porque nós relacionamos sucesso com o quê? Com renda. Se eu lucro muito com a minha profissão, eu tenho sucesso. Quando o sucesso não está relacionado à renda, sucesso está relacionado em você exercer a profissão que gosta, com tempo também para descansar, viajar, namorar, porque a gente não é só trabalhador, a gente é pai, marido, filho, e temos que ter até tempo, esposa, e temos que ter até tempo de não fazer nada. Isso é que é estar bem, de ficar em casa, de não fazer nada, se dá o luxo, falar, hoje é segunda-feira, hoje eu não vou trabalhar, eu vou caminhar no aterro, vou tomar minha cerveja, vou tomar... Isto que é sucesso, e ser respeitado pelos seus pares, não pelo Instagram de amigos que você nem os conhece. Entrar na universidade, graças a Deus eu consigo, e meus colegas me respeitam e falam, é um bom professor, é um bom pesquisador, é um bom advogado, entre meus pares que conhecem. Não no Instagram, pessoa que não conhece, por exemplo, a nossa profissão, e nos desqualificam exclusivamente porque não conhece, né, como se produz ciência no direito. Isto que é mais, esse sistema plataformizado, ele é feito de propósito, na verdade. Quanto mais eu quero mostrar que estou bem e produzir e consumir mais eu tenho que trabalhar, percebe? Se você quer trocar o carro todo ano, se você quer uma casa tal e ir para Miami, você tem que trabalhar mais. E quanto mais eu trabalho, mais eu aumento a taxa de lucro daqueles que detêm os métodos de produção. E hoje que detém as plataformas, que plataforma hoje é um método de produção capitalista. Por isso que hoje nós vamos trabalhar com plataformização do trabalho. Então nos iludamos. É antagônico você querer consumir aos extremos e ter uma vida de qualidade. Talvez a tua felicidade esteja mais em consumir menos e ter uma vida fora das plataformas. E não estou demonizando as plataformas. Comecei lá na minha introdução dizendo, se hoje consigo ajuizar uma ação em São Paulo e não precisar ir mais lá, é por causa desse sistema. Porque no passado, às vezes, eu rejeitava, falava, não quero porque eu não tenho tempo. Semana passada eu fiz uma audiência em Feira de Santana, de dentro da minha casa. Mas esse instrumento só é instrumento que a gente tem que usar quando necessário. Não fazemos do cotidiano da tua vida. O cotidiano da tua vida é isso aqui que a gente está fazendo agora. Isso que é o cotidiano. Porque aqui eu estou passando para vocês a língua, mas a linguagem. Qual é a característica que todo mundo fala? O professor se expressa, articula, ora vai com um tom lá embaixo. Isso é linguagem, isso não é língua. E isso eu só consigo fazer aqui. Nas outras palestras, através da rede, estou sentadinho ali, sofrendo muito, porque eu não sou comportado, e emitindo muito mais língua do que linguagem. E para isso, nós temos que entrar aqui e já começar a desmistificar algumas coisas. A gente tem que começar a pensar fora de um padrão que nos foi imposto. Para a gente descobrir quando o teu raciocínio é genuíno ou veio de um padrão. E eu vou dar alguns exemplos reais da vida da gente. Não colocaram por nós homens um padrão horrível que nós não podemos chorar. Mas às vezes a gente, como homem, sente vontade de chorar. Não sei, mas eu não posso não. Mas eu quero. O teu querer é genuíno, é chorar. Mas teu querer produzido por um padrão é não chorar. E aí você sofre. Se percebe? Então a gente vai começar a pensar. Quando eu falo em tecnologia disruptiva, eu acho que essa tecnologia ela é disruptiva, porque originariamente você foi estudar como funciona essa tecnologia e chegou a esta conclusão, ou você acha que ela rompe porque você está raciocinando dentro de um padrão? Bourdieu diz
que na verdade nós produzimos nosso conhecimento, o que nós expressamos é por hábito, não por um raciocínio às vezes originário. Todo mundo diz que é disruptiva, eu vou começar a reproduzir que essa tecnologia está rompendo padrões. Aí eu vou começar a falar o que é tecnologia disruptiva. Está lá escrito, mudar o paradigma, envolve mudar os pressupostos do conhecimento, que o determina e também as crenças e os valores e a ideologia a ela associada. Então, paradigma é um modelo padrão. Vamos começar a raciocinar? O que se faz quando o trabalho é subordinado? Através de plataformas. Aí eu vou dar um exemplo da pandemia, para a gente verificar se essa tecnologia rompeu o padrão ou apenas aperfeiçoou o modo de produção capitalista com o sistema tecnológico. Vamos pensar. Quando começou a pandemia, eu estava na universidade e qual foi a regra na reunião? Quem estiver em situação de risco vai trabalhar em casa. Geralmente, na universidade, quem está em situação de risco, quem passou de 50, então lá foi o professor Rosildo para casa. Porque os idosos, para eles, estão em situação de risco. E eu fui para casa dar aula em casa. E comecei uma correria para me adaptar a esse sistema, porque não dava aula assim. Fui para lá, deixei de ser professor empregado, continuei empregado. A tecnologia lhe rompeu o quê? Nada ela rompeu, continuei empregado. Muito pelo contrário, com modo de subordinação muito mais eficaz. E sabe a hora que eu ligo o computador, que está lá todo mundo? Sabe quando se eu brinquei em sala de aula e não dei aula, porque o programa está lá gerando. E me lembro que uma vez, no meio da minha aula, alguém me chamou, dando aula em casa, e eu falei para os meus alunos, olha queridos, um minutinho que surgiu uma situação emergencial. E fiquei 15 minutos. Quando voltei, já tinha no chat o meu coordenador me chamando a atenção. Que eu paralisei a aula por 15 minutos. E por quê? Eu perguntei, porque eu sou humano e eu tenho também problemas como o senhor tem. Eu estava ou não estava sendo controlado? A única coisa que mudou, que a subordinação que era cara a cara passou a ser feita à distância. E ainda te digo mais, cara a cara era muito mais frágil do que quando foi à distância. Meu primeiro emprego no Bradesco Seguro, meu departamento era todo aberto e aqui era tudo vidro. Estava trabalhando, às vezes conversando, quando o superintendente passava ali, eu ficava assim na máquina. Ali eu conseguia. Você percebe? E era cara a cara. Quando ele entrava na sala, eu e os colegas, a gente começava a conversar, porque trabalhar 8 horas, vamos ser sinceros, a gente não pode ficar 8 horas sem ter um intervalozinho. Então a gente tem que começar a ter pensamentos originários, fruto de um estudo e não de reprodução de padrão. Porque o sistema capitalista quer que tu reproduza esse padrão. E qual é o padrão? Do funcionário padrão. Eu não quero ser funcionário padrão. Funcionário padrão é que trabalha 8, 9, 10, 12 horas por dia. Não pode ter um erro. Eu não quero ser funcionário padrão. Eu não quero pensar que toda tecnologia disruptiva, esta não rompeu nada. Essa reforçou e potencializou o modo de explorar a massa trabalhadora, a quem rende a força de trabalho. E por isso que a gente já gera no direito e a gente tem que oferecer resistência como direito à desconexão. E quando você pensa e cai nessa, é que faz com você 8 horas da noite receber um WhatsApp para você ver um cliente ou ver coisas assim, olhar o processo ou dar uma olhadinha. Ah, mas eu estou no barato dessa tecnologia, gostando 100%. Não estou demonizando. Você está fazendo o quê? Você está alimentando o teu algoz. Você está alimentando. Ideologia é isto. O professor queria um bom livro para entender isto. Terry Eagle, Introdução à Ideologia. E lá ele explica que o melhor algoz é aquele que faz com que o próprio explorado concorde com o algoz. É por isso que quando eu entrevisto e eu vivo pesquisando tecnologia, os trabalhadores de Uber, eles se dizem que eles são empresários. E é por isso, colega, que eu perdi uma ação
exclusivamente pelo depoimento do meu cliente, quando o juiz pergunta: o senhor se sente empregado? Ele: não, eu sou empresário. E falou feliz, porque a teologia diz para ele que status é ser empresário, mesmo dirigindo o carro 15 horas por dia. Ele está atendendo o interesse de quem? Do algoz. E o juiz, quando eu fui colher a prova testemunhal, falou: está indeferido, doutor, seu próprio cliente já assumiu que ele é empresário. E ele perguntou para mim: o que eu fiz, doutor? Você alimentou os propósitos do algoz. E a gente alimenta quando a gente diz que a tecnologia mudou completamente o padrão. Mas para eu poder informar isso e sair do pensamento padrão, eu tive que pesquisar quem? Só autores de direito? Não, tem que pesquisar autores que estudam tecnologia, que não é a nossa área. Eu tenho que me socorrer também de Edgar Morin, que trata da teoria do pensamento complexo. O que ele quer dizer? Não adianta estudar o direito hoje só sob o prisma do direito. Não adianta. Eu tenho que me socorrer de outras disciplinas. E trouxe um autor, só para mim, Dr. Flávio, que trata para mostrar para a gente tecnologia, se essa tecnologia é disruptiva ou não. Está dentro da reflexão. Começa lá para mim, ele diz: com esse objetivo, as novas regras de estratégia do negócio, fundamentada na velocidade, na digitalização, sabe, na conectividade, não é esse não, pode continuar subindo, esse aqui, esse mesmo, que é de Pitácio, então, aí ela diz, pode deixar aí, ela diz: são, portanto, mudanças, ela está dizendo na tecnologia, são mudanças adaptativas, que visam a manutenção do status quo. E qual é a manutenção do status quo com a tecnologia? Aumentar a tua produtividade, que hoje eu posso te mandar zap 8 horas da noite, e no sistema físico você foi embora, não tinha comunicação. Aumentar para que eu, enquanto dono dos meios de produção, que hoje os meios de produção são muito mais os meios tecnológicos que outros meios, como produtor do meio, como titular dos meios de produção, possa fazer com que teu horário esteja estendido, além das 8 horas, fora do local físico onde eu vou atuar. Porque no local físico era muito mais difícil você estender, embora tenha horas extras, mas muito mais difícil você estender 15 horas, 17 horas de trabalho. E ela dizia adaptativa, que visa a manutenção do status quo, ainda que venha embalado por um discurso pseudo-revolucionário e repleto de clichês cibernéticos. E qual é o primeiro clichê aqui? Tecnologia disruptiva. Não aguento ver artigos científicos precisamente na área do direito com esse texto. A tecnologia disruptiva. Se a gente for estudar na área das ciências sociais, você vai ver que esse termo é extremamente criticado. Vários estudos científicos, vários artigos científicos, alguns publicados, inclusive por esse professor que vos fala, questionando isso. Nós tivemos hoje, com essa plataformização, apenas um outro instrumento para potencializar a exploração do trabalhador. Só para isso. Professor Castel, num belo livro chamado Sociedade em Rede, lá para o ano de 1970, nem estava nessa tecnologia toda, ele dizia: não sejamos ingênuos, o propósito do avanço da tecnologia é apenas para aumentar a produtividade e aumentar a taxa de lucro. Se por consequência, por um efeito colateral te deu qualidade de vida, legal, mas não é a função. Como é que isso começou? O investimento nas Big Techs. Com a crise de 2008 dos Estados Unidos, vocês vão lembrar, são em todos os jornais, da bolha imobiliária. Começou uma quebradeira dos bancos, e os milionários do mundo falaram: a gente não tem mais como aplicar em banco, porque a gente pode perder todo o dinheiro. Vamos fazer o quê? Vamos para o Vale do Silício, vamos começar a investir todo o nosso dinheiro, criando Big Techs, ou seja, vamos investir no capital produtivo, que somos nós que produzimos trabalhando,
E vamos passar a ganhar dinheiro. Aí veio a Uber do Brasil, veio o iFood, Rap. Todas essas empresas têm como capital financeiro investido nessas empresas para que ela produza. E aí percebe, aumenta a taxa de exploração. Por quê? Agora eu, empresário, tenho que te explorar para ter meu lucro, mas também tenho que explorar mais ainda, porque eu tenho que pagar os financistas que estão investindo na minha empresa. Quando você começa a pensar assim, você começa a ter um raio-x real de por que funciona e como funciona esse trabalho. E aí tem que me socorrer de alguns termos mais da economia, para poder explicar esse fenômeno da plataformização do trabalho. Vocês vão lembrar que em algum momento da vida de vocês, primeiro, segundo grau, ou na faculdade, você estudou o que era capital variável. Que diz, capital variável é o capital despedido na compra da força de trabalho. Nós somos o capital variável. Então a empresa precisa nos contratar, nos pagar. E o contrato de trabalho com vínculo empregatício é muito caro. Então o capital variável das empresas é caro. Quando contrato o professor Rosildo, como fui advogado de um banco. Qual é a lógica do capital? Tem que reduzir meus custos. O capital só trabalha com isso. E se eu criar uma empresa e contratar o professor Rosildo agora através de plataforma e dizer que ali não é mais vínculo empregatício, que ele tem a tal da autonomia? Reduzir meus custos no capital variável. Só pago pelo trabalho que ele realizou. Não pago férias, 13º, pago coisa, não devolvo sequer INSS. Você percebe a lógica? Então, uma das finalidades das criações das Big Techs é reduzir o custo com capital variável. Tira esse termo chique, professor. Reduzir os custos com a contratação da força de trabalho. Que somos nós. Se eu pego essa força de trabalho e jogo ela lá para a plataformização e digo, com a bênção do Supremo Tribunal Federal, que de fato há autonomia ali, que de fato não há como controlar a distância, o artigo 6º da consolidação diz que há, e há mesmo. Se eu jogo ali, eu tenho uma redução monstruosa, aumentando minha taxa de lucro, como? Não pagando mais direitos trabalhistas. Lembra no governo anterior? Mais trabalho, que a gente tinha que decidir, ou mais trabalho ou mais direitos. Lembra que era o discurso? Então vamos produzir mais trabalho plataformizado, retirando direitos. Se eu vou para um lado e para o outro, o que eu estou discutindo aqui com os senhores, sem dar o nome, mas vou dar agora? Nós estamos apenas discutindo qual o modelo de projeto de vida que nós queremos implantar no mundo. Esse é o modelo do nosso projeto de vida, de todos que estão aqui. Todos nós somos pobres. Mas aí, colega, o outro disse para mim numa palestra que eu estava dando uma palestra, e todos eram esmagadores de juízes. Aí eu perguntei, eles não se consideram empregados, não consideram pobres. E eu perguntei assim, excelência, se o senhor perder o seu cargo agora, por alguma bobagem, que é muito pouco provável que vocês se protegem, mas se o senhor perder o seu cargo, quanto tempo o senhor consegue ficar sem trabalhar, mantendo o seu padrão? E ele falou assim para mim, 3 anos. Eu falei, sabe o que é 3 anos? Ele não gostou muito não, porque o senhor é pobre. O senhor vende a sua força de trabalho tanto quanto eu. Mas o senhor olha para o andar de cima, nunca vão deixar o senhor entrar no andar de cima. Quando no máximo vão deixar o senhor comprar um perfume importado de 13 mil reais. Mas o jatinho, para andar, o senhor não vai. Se o senhor olhasse para baixo, a gente se organizaria melhor e tentava mudar. Mas o diabo de quem ganha 30, 40 mil reais por mês se acham ricos e olham para a gente que não ganha, como os pobres. Todo que vende a sua força de trabalho é pobre. Porque o conceito de pobreza, inclusive às vezes pobre até de espírito, porque o conceito de pobreza vai além de pobreza econômica, de dinheiro. Você ganha 30 mil e não tem acesso à saúde, você é pobre. Você ganha 30 mil e não tem acesso ao lazer, você é pobre. Se você só trabalha 24 horas para todo mundo ter um carro importado, você é pobre.
conceito de pobreza é muito mais extenso. Falamos agora do capital constante, valor do capital que é empregado na compra dos meios de produção. E ali eu confesso, foi a grande sacada dos capitalistas. Olha que interessante, vou ler de novo. O que é capital constante? Valor do capital que é empregado na compra dos meios de produção. Vamos pensar nisso? Vamos lá, vamos trabalhar com a empresa Uber? Por que o senhor dá o exemplo da Uber? Porque é a empresa emblemática, criamos até um neologismo chamado de uberização. Porque o pessoal diz que eu odeio a Uber. Eu odeio todos os exploradores da força de trabalho. Como é que é montar uma empresa? Esqueça tudo isto, tecnologia, no sistema tradicional. Como é que se monta uma empresa de transporte? Eu sou empresário, sou dono dos meios de produção. Então como é que se monta? Eu vou ter que comprar ônibus, se for particular, carros. Vou ter que contratar capital variável, os motoristas. Vou ter que ter seguro para o carro. Vou ter que ter tudo. Mas quando eu levo esse trabalho para a plataformização, eu transfiro parte da compra do capital constante para o próprio trabalhador. Ou alguém aqui tem dúvida, tirando a mentira que está no artigo 4º do contrato social da Uber, que a Uber é uma empresa de transporte individual? Ninguém tem dúvida. Por que a senhora sabe que a senhora é advogada? Só porque a senhora tem diploma? Não, porque a senhora vai falar, eu me remunero de quê? Do trabalho da minha advocacia. Eu descobri que eu sou professora há 30, quase 40 anos atrás, nunca me esqueço isso, quando eu recebi meu primeiro contra-cheque, e eu vi lá que eu estava recebendo tantos mil reais pela minha atividade do magistério. Se eu me remunero do magistério, eu sou professor. Aí eu falei, eu não sou advogado. Mas nós estamos num momento de pós-verdade ou de verdade relativa. A Uber se remunera do transporte coletivo, mas ela diz que ela é uma empresa de tecnologia. Isso é coisa dos diabos. Deve andar sozinho. Mas por que ela tem que fazer isso? Para ela transferir parte do capital constante ao trabalhador. Então ela não precisa mais comprar carros. Ela não precisa mais pagar gasolina. Ela não precisa mais pagar a manutenção do carro. Ela precisa apenas de um capital constante. A tecnologia, que é o software que faz as comunicações. Você percebe por que a gente está plataformizando tudo? No momento que eu plataformizo, enquanto empresário, eu tiro parte do capital constante, que sempre, historicamente, todo mundo que estudou direito ou estudou economia sabe disso. O que a gente sempre estudou no direito do trabalho? Vou dizer uma coisa, professor, você veio aqui para dizer isso? Os riscos da atividade econômica correm para o empregador. Não, aqui o risco corre parte para o empregado. Qual é o risco? O risco é que o pneu furou. Vou deixar de produzir, vou ter. O risco é que a gasolina aumentou, talvez não seja mais rica. Você percebe? Eu estou transferindo parte. Mas nós chegamos no momento de um neoliberalismo tão exacerbado que o próprio judiciário colocou lá no teletrabalho que os custos para você fazer o teletrabalho, se não tiver um contrato, pode ser para o próprio empregado. Está escrito no artigo 75, A, B, C e D. Sabe se eles for ao contrário, queridinho, o empregador vai falar, vou botar lá, vou botar a internet melhor qualidade na tua casa, vou botar... Vai fazer isso? A universidade, quando botou para casa, eu tive que mudar meu plano de internet, que agora ia ser usado profissionalmente. Eu tive que comprar 2 telas, comprar um negócio para iluminar minha cara, botar um microfone aqui que eu não sabe ficar dando aula segurando. Aqui eu fico 2 horas, mas lá, por que no contrato não ficou? A gente está transferindo com essa tecnologia toda parte do capital constante para o trabalhador. E você ainda vai cair na retórica de que a tecnologia rompeu. Rompeu o quê? A gente está aumentando a taxa de lucro, em consequência de aumentar o quê? O tamanho da exploração. É isso que eu chamo, o Dr. Flávio já está ali, externalização da parte dos custos produtivos do trabalhador. É isso que a gente está fazendo. Se eu quiser ser técnico pomposo, pegando capital constante e transferindo parcialmente. E a tecnologia do capital constante, essa fica comigo. Óbvio, essa que me dá o controle de tudo, essa tem que ficar comigo. E é isso que eu vou lá para você.
meios de produção dividido entre empregados e empregadores. É isso que se faz no capitalismo de plataforma, é isso que se faz na plataformização do trabalho. Aí está lá, os capitalistas fornecem os meios de produções digitais. Só o Bobo tem que estar com ele. Tentamos dar alguma coisa, a Uber tem várias ações aqui no Brasil, alguma coisa que você coloque, empresa de transporte Uber, ela vai para a justiça e fala, não, esse capital constante é meu o quê? Tem várias ações, inclusive no estado do Rio de Janeiro, de empresas que tentaram usar um pedacinho desse nome, atuando no mesmo ano, são capital constante, mas o capital constante é digital. E o que ela transfere para o trabalhador? O trabalhador fornece aos capitalistas os meios de produção, que sobe no meio, doutor Flávio, os meios de produção vinculados à efetivação do trabalho, como fornecimento do carro, para que a Uber do Brasil, do Brasil Tecnologia Limitada, exerça a sua atividade de transporte. Isso é coisa de novo que a gente está vivendo. É o que eu falei, vou ler de novo. O trabalhador fornece o capital constante do carro para que a empresa possa exercer a atividade empresarial. O trabalhador fornece os carros para que a empresa atue no ramo de transporte coletivo. E a gente naturalizou isso. Poucas palestras você vê alguém falando isto. Aí, colega, cadê a colega que falou, me deu um branco, se for de 50 a gente esquece o nome. Aí ela falou, mas o senhor é nervoso. Eu consigo ver isso. Com 10% de visão de um olho, isso é real, eu tenho ceratocone nos 2 olhos, e 60% do outro, eu consigo ver. Você com 100% da sua visão, tu não vê isso? Porque a visão não se vê por aqui. Tem duas situações da visão. Além de ela se ver por aqui, você tem que tirar toda a ideologia capitalista para ter um raio-x real do que acontece na sociedade. Só um minutinho que eu já te ouço. Se você não tirar isto, você começa a pensar em cima de padrões pré-constituídos. Se eu começo a pensar em cima desse padrão sem questionar o padrão, eu estou sendo guiado. Pode pensar em cima do padrão. Se você estudar o padrão, falar, é isso mesmo, eu concordo com esse padrão, é isso mesmo. Tudo bem, não tem problema. O que eu não posso é partir de um padrão sem pensar e começar a construir. E que mais grave, começar a construir tua palestra, teu raciocínio jurídico, formar opinião para terceiros, isso é perigoso. Mas eu vou ouvir a colega. Ainda tem a taxa abusiva, eles tiraram do valor que ele recebe, que eu acho que 40% ao investido, que é um absurdo. E que eles trocam a todo momento. Quando a justiça começa a reconhecer um, eles vão lá, de forma unilateral, altera o termo de uso para tentar não se enquadrar em nenhum fim. Mas o que é espantoso, gente, e por isso eu fico nervoso. Poucas vezes tu vê, aí não aguento mais ver livros como o ilusionismo capitalista. O show tem que acabar. Tem que acabar. Esse show de farsa eu estou explicando a vocês. Esse show tem que acabar. O outro não é show. O outro é sobrevivência humana. O outro é ciência, é pesquisa, é metodologia. Quando estiverem lendo obras, primeira coisa que os senhores têm que verificar, se for artigo científico, se perguntar qual a metodologia utilizada, se não é só opinião. Ciência, quando o pessoal me pergunta os artigos que eu leio, que eu escrevo, perguntam qual a sua opinião, eu falo, ciência não tem opinião, querido, tem metodologia. Me pergunte qual a metodologia que eu cheguei para chegar nisso que eu estou falando para vocês. Opinião é uma coisa, ciência é outra. Ciência tem métodos que exposto para todo mundo, para você reproduzir meu método e ver se chega onde eu cheguei. Se não chegou, eu falseei. Se chegou, isso é ciência. Isso aqui não é opinião minha, isso é ciência. Aí eu coloquei também um outro autor falando desse capital, que é interessante. Ele diz, a Uber, a maior empresa de táxi do mundo, não tem veículos. O Facebook, dono da mídia mais popular do mundo, não cria conteúdo. O Alibaba, varejista mais valioso, não tem estoque. E o Airbnb, maior fornecedor de hospedagem do mundo, não tem propriedade. Por que isso? Porque o capital constante é transferido para o terceiro. Algo interessante, diz o autor, está acontecendo. Como a gente tem que ter lealdade e dar palestra com técnica científica, está ali a fonte.
Para você, mas foi o senhor que está dirigindo a gente. Está aí a fonte. Nada que eu vou dizer aqui não tem apresentado fontes para você ir pesquisar e achar esses artigos, e lá está o modelo da pesquisa, a metodologia que os autores utilizaram para estudar tecnologia. Não há mais condições de a gente estudar direito do trabalho, principalmente estudando tecnologia, sem estudar fontes tecnológicas também. Por isso, todos que estavam ali apresentando na mesa, que estão aqui, dizem, não se exerce nossa profissão sem estudo. E hoje um estudo mais complexo. O direito só não se basta mais no mundo tecnológico. Eu tenho que socorrer outros ramos do conhecimento, entre eles os autores que escrevem sobre tecnologia. Por isso, as grandes corporações que dominam a cadeia não têm mar, não têm fábricas físicas, mas dispõem de quê? De recursos como marcas e patentes, enquanto suas subcontratadas produzem as mercadorias. Não é assim agora no mercado? A minha colega lá do doutorado, ela está estudando, o objeto de pesquisa dela, Mariana Albergara, o objeto de pesquisa dela ela trabalha com catadores. E ela trabalha numa empresa que se diz que ela recicla os resíduos plásticos. E ela não recicla. Tudo é na terceirizada. E que são a terceirizada? São os trabalhadores disfarçados de PJ. Então ela não tem nenhum instrumento, nenhum capital fixo para reciclar. Mas pagam por toneladas R$3 e pouco para esses pobres aí que estão catando na rua. A gente está ganhando dinheiro em cima da miserabilidade humana. Mas tudo está tranquilo, por quê? Porque eu estou ganhando 20 mil por mês. Isso chega a gente. Eu denunciei o Ministério Público do Trabalho, não anonimamente, porque tinha uma dessas terceirizadas que estava plataformizando os trabalhos de advogados, no horário para entrar, para sair, tudo direitinho, e dizendo que nós não éramos empregados. E a nossa profissão também para isso. Eu fui no Ministério Público, que graças a Deus acolheu e abriu um inquérito civil, público, para apurar esta empresa. E fui lá, a procuradora, participei da primeira audiência. Nós estamos, na verdade, o que a gente faz quando a gente transfere parte dos meios de produção para ser comprado pelo trabalhador? Nós estamos num novo modelo de expropriação do trabalhador. Se eu tivesse que fazer um estudo histórico, não tem tempo, senão o doutor Flávio vai me matar. Eu falar, você está dando aula de história, de sociologia, não tem como separar uma coisa de outra. Se eu tivesse que fazer um estudo, eu vou falar em 1 minuto, eu diria, qual foi a expropriação primária que nós tivemos? A expropriação primária é quando a gente expropriou a terra do homem do campo e transformamos ele como trabalhador. Agora nós estamos num novo momento, expropriação secundária. Agora eu exproprio direitos, tirando o trabalhador do chão de fábrica e colocando nas plataformas. Por isso que a gente chama expropriação secundária. E começamos a expropriar os direitos. Começamos a expropriar férias, terceiro salário, essas coisas todas. Pode subir para mim? Também está lá a fonte, tudo bonitinho, onde foi extraído tudo isso. Está se concatenando tudo direitinho, porque eu queria chegar a esse ponto. Porque nós estamos numa era do chamado capitalismo de plataforma. Tudo isso só está acontecendo que nós passamos por uma outra forma de capitalismo no mundo, isso não é fenômeno brasileiro. Até porque essas empresas, inclusive, eram todas de outros países. Mas como nós somos países periféricos, é aqui que eles mais atuam, porque aqui no sul global está a mão de obra mais barata. E uma outra coisa extraordinária para o lado negativo desse capitalismo de plataforma, qual é? Vou falar com a colega aqui de verde. Ô professor, eu sou tímido, eu também sou. Mas o senhor falando assim, quem está aqui é o professor Rosildo, filho. Quando é o Rosildo mesmo, eu me mando. As pessoas não acreditam, mas é real. Um artista que às vezes tira fotos sensuais, aí ele está sobre o personagem. O personagem assim, aqui, como o professor Rosildo, eu seguro bem. Mas vou lá falar com o colega. Nós estamos na era do capitalismo de plataforma. E qual foi a coisa extraordinária? Vou voltar para a colega de preto. Quando eu era uma empresa internacional que trabalhava, que minha sede era na Europa, eu tinha pouca
possibilidade de explorar países periféricos na América do Sul, porque tinha o espaço territorial físico. Esse capitalismo de plataforma rompeu os territórios físicos. Por isso que os geógrafos dizem que esse fenômeno é um fenômeno da extraterritorialização. Eu não preciso mais entrar no território físico do Brasil para explorar brasileiros. Eu não preciso entrar no território físico da Venezuela para explorar venezuelano, porque eu criei um novo território, o território virtual. E com eles lá da minha sede, onde tem mais exploração? Onde a mão de obra é mais barata. Onde a mão de obra é mais barata? No hemisfério sul, no sul global, eles costumam chamar de sul global. É aqui que é mais barato. E aí, outro dia eu estava dando colega. Gente, eu vou perguntando os nomes assim, porque eu tenho um descontozinho que eu já passei de 50, estou quase entrando no estatuto do idoso. Então, eu esqueço, vou perguntar o seu nome. Hã? E também estou surdo, tá vendo? A gente vai perdendo tudo quando vai envelhecendo. O senhor desacredita, se quiser, eu já fui bonitão. Saradão, mas o tempo vai fazendo isso com a gente. Eu já passava, às vezes, as pessoas de lado disso. Agora eu tento que as pessoas. Agora eles me chamam de senhor e dizem respeito. Eu estou pagando para me desrespeitar, mas ninguém me desrespeita. Sim, porque chega depois dos 50, tu fica invisível. Tu é apenas funcional. E olha que eu tento. Bota o toquezinho ali e puxa o neto mais na dieta. 15 minutos. Vou voltar para a colega. Então a gente cria esse fenômeno de extraterritorialização. Aí o colega disse assim para mim, quando estava no prédio: professor, o senhor está falando sobre a ótica da América do Sul. A Europa deu certo. Aí começou a dizer país que realmente tem qualidade de vida. Falei, sabe o que eles deu certo? Porque as empresas deles estão aqui explorando, tirando a taxa de lucro e enviando para lá. Então o sistema não deu certo. O dia que se acabasse com toda a exploração aqui, eu queria saber se eles teriam aquela qualidade de vida. A qualidade de vida que se tem na Europa é fruto da falta de qualidade de vida e de exploração do sul global. Eu tenho que ter uma visão mais elastecida. E o que é o capitalismo de plataforma? Está lá. Que é, doutor Brasil? Eu acho que eu enxergaria como será que ocorre. Mas vou tentar agilizar. Trata-se de uma nova forma de terceirização, onde empresas, através de plataforma, descentralizam suas atividades, distribuindo para milhares de pessoas, gerenciando-as. Trata-se de um novo meio de produção, sobre mim, capitalista que está e sempre esteve voltado para o lucro. Eu vou, nesses 5 minutos, falar agora das consequências previdenciárias do sistema. Tinha muito mais coisa, mas eu não tenho problema. Todo mundo que me assiste sabe que eu nunca consigo estudar tudo, porque a gente tem 2 opções pedagógicas: ou falar tudo superficialmente, ou não falar tudo, mas falar com profundidade. Eu prefiro esta. Vamos falar das consequências do capitalismo de plataforma. Dados científicos, não sei o que estou dizendo. A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua, PNAD, realizada no 4º trimestre de 2022, pela IBGE, então é dados do governo, o governo, indica que 35,7% trabalhadores plataformizados contribuem para a Previdência, logo 61,3% não contribuem. Essa é a consequência. Tem uma tabela, essa tabela da PNAD contínua. Se você for ver o cálculo está lá. Se você olhar aqui no marronzinho, não plataformizado, vamos lá para o marronzinho, 61,3% trabalhadores plataformizados não recolhem contribuição. Eu já entrevistei vários deles, que isso é meu objeto de pesquisa na minha vida inteira e agora no doutorado. Eles dizem: doutor, eu não recolho porque sobra pouco. E o dinheiro que eu tinha que recolher, eu pago a luz, eu pago o gás, eu pago o telefone. Esse roubo é tão grande, e isto é tudo feito de forma programada para quê? Para que a gente traga, o país tentou-se na reforma da Previdência, privatizar a Previdência, para que as empresas consigam lucrar mais. Você percebe? Isto tudo é programado, isso não é feito sem querer. O sistema é todo pensado nisso, porque é óbvio que eu vou acabar com a Previdência Social se eu tenho 61% de trabalhadores que não recolhem uma Previdência que já se diz deficitária. Aí justifica reformar a Previdência todo dia e suprimir direitos. Você percebe?
Posso errar o nome do país, mas vou assumir mesmo assim gravando, vocês depois confiram. O Chile privatizou a Previdência. E agora está tentando voltar atrás, porque capital, banco, vai te dar mole? Está tentando voltar. Então não preciso dizer que quem ajudou a privatizar foi o ministro do outro governo que fez isso lá. Aqui, com a reforma da Previdência, tentou-se incluir um artigo 203A, que era justamente para privatizar a Previdência. Dizendo que aquela velha história, a população está envelhecendo, o Brasil não é mais país de jovem e teriam poucas pessoas trabalhando para contribuir para que nós nos aposentemos. A primeira mentira que está aí, parte disso é verdade, mas não total, porque o artigo 195 da Constituição diz claro que não é só da folha de pagamento que se sustenta a Previdência. A Previdência estava assim, mas a DRU, Desvinculamento da Receita da União, tira 30% todo mês de toda a contribuição da Previdência para pagar juros bancários. Diz que a Previdência está quebrada, mas se fez um estouro de 132 bilhões, depois eu passo a vocês a fonte do próprio governo, na questão de desoneração da folha que o governo brecou. E a desoneração da folha, querida, tinha que estar a contrapartida, aumentar a taxa de emprego. A PNAD contínua mostrou que não aumentou. Então você deu o fundo público para... Porque se não veio contrapartida, sobe e eu fecho com ele. No norte, só 15% está valorizado no Você percebe? Quem sabe o que é 15% de uma região? A finalidade é acabar com esse sistema. Por que plano de saúde ganha dinheiro? Porque o SUS, com lobby, você começa a sucatear. Porque eu não ia pagar 1.570 que eu pago no plano de saúde se eu pudesse ir no SUS. Isso é que a gente chama de usurpação do fundo público. Veja que eu vou tentar fechar isto. Além disso, ali, depois eu passo esse material para vocês, tem o quadro de adoecimento desses trabalhadores, tudo pesquisa com fonte, tudo, tem os quadros de adoecimento, e o que é mais grave, sobe, doutor Flávio, só quero falar desse rato, eu juro por Deus que eu vou falando, que eu juro que eu termino. Quem é previdenciarista sabe que as empresas, além de recolher contribuição previdenciária, ela também recolhe o que a gente chama de RAT, que é o risco de ambiente de trabalho. Ou seja, empresas que têm atividades que têm mais risco de acidente de trabalho, ela recolhe um percentual imposto que varia de 1 a 3% de acordo com o risco da atividade. Tipo, se for mínimo, ela recolhe 1%, médio 2%, máximo 3%. Porque é justo que a empresa, por exemplo, empresa de construção civil, paga a maior RAT porque acontece mais acidentes, tá? O artigo 21 da Lei 8.213. Pois as empresas de aplicativos que têm índice de acidentes gravíssimos nos caras de moto, e tem gravíssimos, toda hora você não vê na televisão, gravíssimos, elas não recolhem 1% de RAT, porque ela diz que eles não são empregados deles. Isso se chama, no direito empresarial, concorrência desleal. Eu assino a carteira do meu funcionário na construção civil, se assino, pago RAT às vezes 3%. Você tem mais risco e mais acidentes na tua atividade e você não paga nada. Aí é fácil botar o Uber mais barato do que o táxi. É isso, eu quero terminar hoje, que a colega já está quase me matando, com vocês com isso. Se exerce direito ou qualquer ciência, não é só lendo livros, é o que eu chamo nos meus alunos lá, é uma leitura ativa. Leitura ativa é leitura com isso que eu estou fazendo aqui. Agora, só ler, porque Caio Mário disse, e daí? Pode estar dizendo errado. Porque fulano, e daí? Eu tenho que pesquisar os institutos, eu tenho que fazer pesquisa, isso se chama leitura ativa, senão nós vamos sempre cair e vamos continuar utilizando tecnologia disruptiva. Disruptiva é o diabo que lhe carregue, mas não a tecnologia. Muito obrigado.